Gente, tô gravando esses stories, eu confesso que eu tô nervosa, eu não tô me sentindo bem, mas assim, eu preciso gravar, eu preciso ser séria com vocês, eu preciso ser honesta, o mais sucinta possível. Vamos lá. Ontem eu dei um relato pra vocês, eu não falei metade da metade da metade do que eu vivi, mas eu falei uma coisa que é um fato. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima ser uma maluca, se passar como louca. Isso é um fato. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Eu tive acesso a fontes extremamente seguras que me confirmaram que hoje da tarde ele vai se pronunciar. E ele se juntou com uma advogada mulher criminalista, que ela é focada principalmente em crimes contra a mulher que homens realizam, e ela está junto dele, ajudando ele a sair dessa e a me taxar como louca. Hoje eles vão se pronunciar. E o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: falar a verdade. Como eu já falei, eu gostaria de falar mais a verdade ainda. Eu era muito manipulada, dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada, todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido e sempre esteve. Não cabe a mim falar, mas cabem às autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei 3 anos achando que... E depois recebi um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram episódios que ele me empurrou. Inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei. E um amigo dele, que é uma figura pública, inclusive, eu só não vou citar aqui porque não tem necessidade. Se fosse necessário, eu citaria. Entrou no meio pra apartar a briga. Não briga, porque ele brigava sozinho, mas entrou no meio pra poder segurar. E isso vai fazer parte de uma das agressões do BO que eu estou abrindo contra ele. Foi a primeira, não foi a única agressão, assim como todas as agressões verbais que eu ouvia e todas as manipulações também. Eu era manipulada a sempre defendê-lo, eu era muito manipulada a isso. Enquanto eu, ao mesmo tempo, tentava acreditar que ele teria ação, mas mulher não é centro de reabilitação para homem com mau comportamento, não é, e ponto final. Voltando ao assunto, eu sofri sim agressão, eu sou vítima de agressão verbal, eu sou vítima de agressão física, não foi só uma vez. A história Portugal, que ele me deixou, que ele queria me deixar na van, no meio da estrada, é real. A produção dele, inclusive, poderia falar e poderia se manifestar, né? Todos vocês sabem. Inclusive, tem alguns que já vieram me mandar mensagem. Mas, continuando. E hoje ele, com o advogado homem e essa advogada mulher, vão fazer de tudo às 2 da tarde para poder me passar como maluca, como se eu tivesse inventado tudo. Ele vai dizer primeiramente que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Nunca. Jamais trairia uma pessoa. Independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas, começando por aí. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava para as minhas amigas, porque eu era, pelo que eu entendi, gravada. E também eu era espionada, ele me espionava. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia. Eu não podia ter sessão de terapia. Eu só não vou expor isso, porque minha terapeuta é uma pessoa incrível, uma pessoa que não merece isso, mas ficava angustiadíssima porque eu não conseguia conversar, porque ele ficava na minha frente. Ele falava, ué, por que você não pode conversar na minha frente? E todas as vezes que eu fazia alguma ligação longe dele, eu descobri que ele botava pra gravar. Mas isso é bom pra eu ver como que a pessoa ele botava pra gravar. Mas isso é bom pra eu ver como que a pessoa é, como que eles são manipuladores, entendeu? E agora, hoje, ele vai fazer o circo de atuação dele, se preparem. Ele é um agressor. Mas todas as vezes que eu apontava pra ele que ele era um agressor e eu falava assim, você é um agressor, você é abusivo, ele vinha pra mim surtando, ele vinha pra mim de uma maneira que eu tinha muito medo. E aí ele começou a me gravar, ele começou a me filmar. Ele me filmava com perguntas, com teores do tipo, amor, eu te bato? E eu por medo falava que não. Amor, eu não sei o que? E eu sempre falava que não. Amor, você não acha que seus pais são, sei lá, seus pais são tóxicos? E eu por medo concordava. Não tinha assim, eu tenho saída, eu tenho uma família que me ama, eu tenho seguidores que estão me apoiando, talvez até pessoas que
não sei, pessoas, desculpa, mas burras acreditem na manipulação desse homem. As mulheres, pelo menos pessoas normais, pessoas sensíveis, vão ter sororidade comigo e vão entender que o buraco aqui é bem mais embaixo, que ele é um manipulador. Vocês acham que ele não se manifestou ontem por quê? Porque ele queria reunir diversas coisas para poder usar contra mim e me deixar como maluca. Isso é cíclico, isso é o que eles fazem. E hoje ele vai fazer. Mas eu já estou me antecipando aqui. Eu já estou dizendo o que vai acontecer. E sem contar com os relatos de todas as moças que trabalhavam na casa que eu morava, que elas me contam, e eu tenho tudo salvo aqui, que elas morriam de medo dele. Que elas morriam de medo dele me bater, de eu sair, que ele já fazia, mas de eu sair toda machucada. Elas morriam de medo. Algumas, inclusive, já entraram no meio. E elas vão dar o depoimento, elas vão me ajudar. Olha, gente, é muito clara. Se vocês têm dúvida de que eu vivi um relacionamento abusivo, lembram quando eu me pronunciei nos stories alguns meses atrás? Isso tem no YouTube. Coloquem lá, peçam pra alguém analisar o meu comportamento. Tem um vídeo que eu me pronuncio dizendo que eu nunca fui vítima de agressão. É só ver o meu comportamento, é só ver minha linguagem, o meu olho assustado. Qualquer pessoa consegue ver isso. Isso é um fato. Coloca no vídeo no YouTube. Nesse dia ele tava na minha frente esperando eu gravar. E ele berrava. E ele não saía da minha frente enquanto eu não para aliviar a barra dele, porque tudo que ele faz é para aliviar a barra dele como artista. Ele tenta ser um, mas tudo que ele faz é para aliviar a barra dele. Ele quer isso, ele só pensa nele, ele tem um instinto de sobrevivência surreal. Ele não pensa em ninguém, ele só quer se salvar. Se tiver uma boia, ele não pensa em dividir, ele pensa só nele e a outra pessoa morre. Ele é assim, essa é a questão. E todas as vezes que eu me manifestei foi por causa de pressão da assessoria, pressão dele, muita pressão dele, principalmente dele, a culpa é só dele. Tóxico pra mim, porque eu tava nas pessoas dele e me afastei de todos os meus amigos, de todas as minhas amigas, de toda a minha família. Sabe por que também os meus amigos se afastaram de mim? Porque as minhas amizades tinham medo de me mandar mensagem, porque tinham medo dele. Olha que triste. E então eu sempre pedia socorro justamente pra quem eu não podia pedir socorro. Eu pedia socorro pra cobra, vocês entendem? Ao invés de eu pedir socorro pro bem, eu ia no ninho das cobras pedir socorro. Eu era 1000 vezes mais manipulada do que eu fui. No final da relação eu fui acordando e consegui sair. No final da relação eu comecei a perceber que eu não merecia o que eu tava vivendo, que eu não merecia um homem assim. E realmente, o que ele vai usar hoje é um fato. Eu nunca traí ninguém. Nunca cometi um ato de traição. Isso